Pessoal, começamos hoje com o raciocínio do sintoma tosse. Então, você pode raciocinar de várias maneiras ao entrevistar um paciente que se apresente com o sintoma tosse. Então, um deles, por exemplo, é perguntando se o sintoma é agudo ou é crônico, né? Se for agudo, você pensa, por exemplo, em infecções, seja infecções virais, que são as mais comuns, podendo ser bacterianas, podendo ser infecções até mais um pouco que começam agudamente, mas vão se tornar crônicas depois, como por exemplo a própria tuberculose, mas geralmente você pensa em infecções mais agudas, autolimitadas ou potencialmente graves, né? Como a pneumonia, por exemplo. Quando você tem a tosse crônica, você pensa em doenças mais crônicas mesmo, né? Então, temos a asma, temos doenças crônicas pulmonares, entre elas principalmente o DPOC, mas temos também bronquiectasias, né? Podemos ter bronquite crônica dentro dos DPOCs também, né? E os tumores, né? Que também, claro, que se acompanhariam de outros sintomas, né? Associados, cada uma delas, né? Com características diferentes, até comportamentos diferentes na própria história familiar, onde você perceberia, por exemplo, na asma, uma predominância na família, na parte do DPOC você encontraria a história de tabagismo nas condições de hábito de vida e assim por diante, tumores, emagrecimento, mas eu estou pegando apenas o raciocínio da tosse e tentando explorar ao máximo na história mórbida atual a tosse. Também você pode perguntar se a tosse é seca ou é produtiva. O mais comum, né, é que você tenha inicialmente um paciente com tosse produtiva. Ele te procura que ela pode ser, inclusive, de várias características, purulenta, que te faz pensar em infecções, também da mesma maneira, infecções bacterianas, virais, infecções por micobactérias, bronquiectasias também produz muita secreção, né? O paciente também pode ter uma tosse do tipo mucoide, que é mais característica em asma, né? Esse muco é rico em eosinófilos, inclusive, né? Se você analisar. Depois você tem uma tosse espumosa, que pode ser útil no raciocínio da estenose mitral, da insuficiência cardíaca, né? Essa tosse espumosa acaba, às vezes, afogando o paciente, né? Fazendo estertores antigamente chamados bolhosos até na ausculta. Você pode ter uma tosse sanguinolenta, onde você também tem bronquiectasia por erosões de vasos que passam perto dos brônquios inflamados, a própria tuberculose quando faz escavação, caverna, o próprio câncer, né? Embolia de pulmão, e até podemos acrescentar aqui as pneumonias necrotizantes também, né? Que fazem cavernas e tudo mais. Também você pode pensar assim desencadeantes da tosse, né? Por exemplo, se o paciente tem tosse desencadeada por alguns alergenos, como poeira, né? Como, por exemplo, alguns, até mesmo medicamentos anti-inflamatórios, beta-bloqueadores, para pensar em asma. A poeira é caracteristicamente também da asma, mas também da rinite, né? Variações climáticas também podem ser alergenos, né? Não esquecendo, fumaça. Se a tosse for mais noturna, pode levar a pensar em refluxo, quando o paciente deita, onde ocorre a tendência de maior refluxo. Se a tosse for mais predominantemente diurna, pensando na toalete brônquica, bronquite crônica, né, até mesmo bronquiectasias, né. A posição também pode te ajudar, decúbito, se piora em decúbito a tosse, você pode pensar em insuficiência cardíaca, pelo aumento do retorno venoso, por exemplo, né. E daqui nós temos também, nesse último raciocínio aqui, temos sintomas associados, né? Então, por exemplo, se tiver febre, é claro pensar em infecção, mas lembrando que TEP também pode fazer febre, né? Só que não faz calafrios, né? Dispneia, você pode ter presente nas infecções, uma dispneia, pode ter na pneumonia muito característico, né? Quando está um pouco mais intenso, broncopneumonia. As doenças crônicas pulmonares agudizadas, ou mesmo essas crônicas de POC, como enfisema, bronquite crônica, embolia de pulmão, lembrando que a dispneia é súbita, insuficiência cardíaca também pode ser súbita a dispneia, né? Sibilos, por exemplo, né? Se tiver sibilos, você pensa só que asma dá sibilos, não, também DPOCs com broncoreatividade, insuficiência cardíaca também pode dar sibilos,
né? Então, uma hiperreatividade brônquica, até chamada de asma cardíaca. Se você tiver dor torácica, por exemplo, você vai pensar em pneumonia, quando acomete perto da pleura, que dá uma dor pleurítica, ventilador dependente, ou até mesmo embolia de pulmão, quando ela se manifesta perto da pleura também. A congestão nasal e goteira posterior, se presente, te remete a rinite e sinusite, por exemplo, né? Então, esse aqui é um raciocínio que eu montei para vocês aqui de tosse, né? É claro que tem outras formas de pensar também, tem outras maneiras, mas esse é um raciocínio útil, eu achei, para o estudante. Então, pergunte tudo isso na história mórbida atual. Você vai explorar, como eu falei, depois nas outras partes da anamnese, com perguntas. É claro que você está pensando em tuberculose, depois você vai ver na epidemiologia se tem algum parente com tuberculose, você vai, se você está pensando em rinite, você vai ver também na história familiar se tem rinite, etc, né? Então é isso que eu queria comentar com vocês.